consiga separar as coisas, que a gente consiga separar, por exemplo, o que a gente chama de lógica de domínio, lógica de negócio, da lógica da apresentação. Basicamente, a gente está querendo separar aí a forma como o dado é apresentado, a forma como a informação é recebida, da lógica lá do seu caso de uso, ou a lógica de negócio que você tem que atender, né, uma regra de negócio, as validações. Então, lembrando lá que a nossa motivação é que a gente já aprendeu o que são servlets, né, que são classes Java dentro do container web, e aí a gente sabe que até então ou a gente redireciona para uma página HTML que é fixa, ou a gente pega lá dentro do código do servlet e sai imprimindo, né, dentro do response, do objeto response HTML. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que como você está gerando o HTML como se fosse uma string dentro de um método imprimir, você fica engessado, né, para poder, por exemplo, melhorar essa página HTML, verificar se tem algum tipo de problema, ou até mesmo adicionar novos elementos à sua página. Então, isso é uma problemática que os servlets do jeito que estão têm, né? E aí, até nos exemplos que a gente fez, a gente só colocou páginas estáticas para apresentar. A gente fez o que? A gente fazia um formulário, por exemplo, um formulário de login, e ele, se o login e senha estivessem corretos, só redirecionava para uma página HTML fixa. A partir de agora, a gente consegue gerar conteúdo de acordo com a informação que foi dada ao fazer o login e a senha. Bom, então a ideia é combinar a dinâmica do servlet, né, com a estrutura que uma página HTML tem. A gente consegue usar a sintaxe de forma muito simples, a gente consegue usar os editores para colorir, para ajudar a gente a gerar o HTML, né, abrir a tag, fechar a tag, verificar a distribuição da página. E aí a JSP veio, né, páginas de servidor em Java, elas vieram para poder fazer com que a gente conseguisse usar a aplicação Java para gerar HTML. Então, o objetivo principal das Java Server Pages é incluir trechos de código Java em páginas HTML. E aí a ideia é que a gente consiga, com esse conteúdo Java, né, com essas expressões específicas, gerar conteúdo dinâmico. Bom, e aí a gente começa a simplificar algumas etapas do processo de desenvolvimento. Então, observa, se a partir do momento que a minha tecnologia me permite ter um elemento para desenhar e representar a interface, e ter um elemento para poder receber uma requisição, validar se aquela requisição está correta, se a requisição está de acordo com alguma regra de negócio, né? Ou se o resultado final vai ser efetuado a partir de algo, de um, de um requisito, né? O resultado final que eu digo é, por exemplo, acima de R$ 50 eu posso, por exemplo, usar o pagamento em cartão de crédito. Então, se ele oferecer a opção de cartão de crédito, tem que ter R$ 50 de compra na minha máquina, certo? Então, isso é uma regra de negócio e, efetivamente, eu só vou poder apresentar a opção do pagamento em cartão de crédito, né, que é um requisito, se ele atender essa regra de negócio. Então, agora a gente vai começar a separar essa verificação do servlet, depois ele fala para a JSP apresentar alguma informação na interface, certo? Isso me possibilita dividir a responsabilidade de quem faz cada coisa. Então, uma página de JSP, na prática, é um documento, né? É um arquivo de texto, vamos falar assim, né? Aonde eu tenho HTML puro, com algumas tags especiais que apresentam pedaços de código de Java, e essas tags iniciais, essas marcações, elas vão ter uma sintaxe específica que o container web consegue transformar, né, em conteúdo para o HTML. Como é que ele consegue transformar isso? Na verdade, a JSP nada mais é do que um servlet. Então, a gente vai ver no ciclo de vida da JSP é que a primeira vez que a JSP é apresentada ao container web,
ela já é transformada em um servlet. Para a gente que está desenvolvendo, a JSP é um arquivo separado que tem a sintaxe específica, que vira um servlet dentro do container web, tá certo? Então, na prática, a gente ainda está falando lá do nosso bom servlet, que vai ter um request, né, um HTTP request e um HTTP response, que vai receber uma requisição do tipo GET ou do tipo POST. E ela, por si só, já é o resultado que vai ser apresentado na tela do usuário. Então, esse desenho aqui vai ilustrar mais ou menos o ciclo de vida da JSP, né? Chegou lá, vamos supor, na www.dcc.ufrj.br /comp3 efetuar login.jsp, efetuar login.jsp, vai verificar se arquivo existe, se o arquivo não existe, né? Se o mapeamento desse arquivo não existe, a gente coloca uma indicação de erro. Se existe algum problema na sintaxe da JSP que não pode ser considerada algo útil ou algo utilizável dentro do container web, também vai dar um tipo de erro, e caso esse tipo de erro não ocorra, a gente parte para a geração de código Java. Então, a partir do momento que o Web Container gera essa, né, classe ou esse conjunto de classes em Java, na prática, esse código em JSP já foi traduzido para uma classe Java, que é uma classe filha de um servlet, logo ele é um servlet, tá certo? Aí, isso daqui vai seguir o ciclo de vida de um servlet, né? Compilado, gera o arquivo .class, né? Nosso querido servlet. E aí, esse arquivo .class do servlet segue aquele ciclo de se não for instanciado, instancia, chama o método construtor, chama o init, chama o método get do post, e aí ele responde para o servidor web que tem que ser apresentado. Então, o que vai acontecer no segundo momento? No segundo momento, é claro que a JSP já foi compilada, né? Então não tem sentido regerar o código Java, compilar, porque a gente já tem o arquivo .class lá. Então o Web Container é esperto o suficiente para não perder esse tempo de geração de servlet e de compilação de servlet, né? Então, a partir do momento que a JSP continua, esse ciclo, né, ele é transformado num pulo para a execução do .class, que já é a classe Java por si só, né? Aí ela vai ser carregada em memória, vai ser executada, assim como a classe do servlet lá que a gente viu na outra aula. Bom, então, para a gente ter uma ideia do que pode acontecer, né? Vamos supor que existam várias ações, né? A página JSP é traduzida para um servlet, o servlet é compilado, ele é instanciado e carregado na memória do servidor, né, que nem a gente viu no ciclo de vida do servlet. O método init é invocado, né, e aí sim o método do get ou o método do post ou algum outro método do HTTP é invocado dentro do servlet. Então essas são as ações possíveis que o Web Container pode efetivamente praticar dentro de uma JSP. Então vamos supor, escrevi minha página, fiz lá o meu primeiro deploy, entreguei para o Web Container a primeira versão da minha página. Chegou a primeira requisição para essa página, então alguém acessou lá o link, né? A JSP é traduzida, o servlet é compilado, ele vai ser instanciado e carregado para a memória, né? A instância dele. O método init é invocado e aí sim o do get ou do post é efetivamente executado. E se isso ocorrer de forma que o servidor não seja desligado ou reiniciado, ou a página não seja alterada, né, ou removida, as próximas requisições não serão iguais, não serão tratadas de forma iguais. Se vocês forem ver, as próximas requisições só vão fazer o quê? Só vão ser redirecionadas para o método do get do post. Então, eu já tenho a tradução, já tenho o servlet compilado, ele já foi carregado em memória, e o método init já foi invocado nesse caso aqui, né? Em algum momento alguém pode ter reiniciado o servidor, caiu a luz, ou o cara simplesmente queria reiniciar o servidor porque outro serviço tinha que ser instalado. E aí, a gente recebe a partir disso uma terceira requisição. Então, repara, o servlet a JSP já foi traduzida para um servlet e o servlet já foi compilado. Então, eu não tenho por que eu recompilar o servlet, né?
mas eu vou instanciar na memória e carregar, desculpa, eu vou instanciar a classe, né, do servlet, vou carregar na memória, efetivamente invocar o método init e depois o método get do push. Aí as próximas requisições vão ser exatamente como a requisição número 2, né? Ele só vai executar o método do get do post porque o gesto já foi efetivamente contemplado. Uma outra situação é quando a página pode ser modificada. Então, nesse caso, quando a página é modificada, a gente volta lá ao fluxo inicial inteiro, né? Tem que traduzir para o servlet, tem que compilar, tem que instanciar e carregar na memória, tem que chamar o método init para chamar o método get do post ao final. E aí, a partir dessa requisição, ao final dessa requisição, qualquer outra requisição vai ser tratada igual à requisição 2 ou 4. Beleza. Então, eu vou pegar esse pequeno exemplo aqui e vou mostrar para vocês, né, sem entrar muito detalhado agora, no que são essas tags, tá? Vocês podem ver lá o percentual igual, eu não vou discutir muito isso agora, eu queria mostrar para vocês uma JSP executando. Então, vamos lá, né, nosso Eclipse, tá? Vocês vão notar lá que no Eclipse, o que tem? Reparem que aqui, ó, eu criei dentro do Web Content, tá certo? Toda JSP tem que ficar dentro do Web Content, ou aqui na raiz junto com os HTMLs, ou em alguma pasta aqui dentro. Então, eu criei uma pasta exemplos, dentro dela eu criei a página JSP Example, tá certo? Copiei aquele código, né? Vai ter um títulozinho, um header e uma lista aqui aonde vai aparecer o tempo atual. Observem que isso daqui é literalmente um código Java, né? New Data Java, Java UtilDate. É o pacote, ponto, subpacote, ponto, o nome da classe. Então, instanciei a classe date. Aqui a gente pegou uma informação do servidor, né? Para a gente ver. O ID da sessão. Né? A gente já falou disso no servlet, né? Toda vez que a gente tem uma sessão, tem um cookie no seu navegador que é enviado lá para o seu web container e ele é traduzido na sessão. Então, aqui de forma transparente eu já consigo pegar o ID da sessão, que é a hash, né, que identifica qual é a sessão. E aqui é só um exemplo de parâmetros, né, igual a gente viu request response, né, então é um parâmetro test param que vai poder ser informado para essa página, tá bom? Então vamos ver essa página rodando aqui, né? Já tinha instanciado meu servidor para não perder muito tempo. E aí, vocês estão vendo essa paginazinha aqui, ó, certo? Test param form parameter null, que significa que esse parâmetro não foi informado. A data atual, né? Nesse momento, qual é o tipo de servidor, o ID da minha sessão. E aí, aqui, se a gente quiser efetivamente ver esse parâmetro, o que a gente faz? A gente coloca a famosa interrogação, test parâmetro, oi. Então reparem, agora eu coloquei lá, fiz uma requisição do tipo GET, né, igualzinho que a gente faz no servlet, tá bom? Criei um parâmetro que deveria vir de um formulário e o conteúdo dele foi oi e foi apresentado lá na tela. Então é isso, pessoal. Voltando lá para o finalzinho da aula de hoje, né? A gente vai ver nas próximas aulas um pouquinho essas expressões, tá bom? Não se preocupem com isso agora. A gente vai entender o que há de interessante nas páginas JSP e o que não se deve fazer numa página JSP. Então, observem, a preocupação da página JSP é apresentar a informação de forma correta ou apresentar a forma como a informação tem que ser imputada, né? A forma como o usuário vai informar algo para o sistema. Lógica de negócio não pode ficar na JSP. O que a gente chama de lógica de negócio? Por exemplo,
Vou verificar se a idade está correta, né? Vou verificar se a data está correta. Vou verificar se o valor que eu preciso para efetuar a compra no cartão de crédito está correto. Esse tipo de coisa é preocupação dos servlets, tá certo? O que a gente vai lidar com a página JSP? A partir do momento que ele calculou e é possível a compra por cartão de crédito, a JSP vai ser a classe responsável por apresentar a tela, né, todas as informações que o usuário vai precisar para poder informar qual a forma de pagamento que ele efetivamente vai usar. Beleza. Então, sempre que a gente precisar de algo para usar dentro de uma JSP, a gente vai ter o cuidado de fazer o princípio lá do encapsulamento, né? Então, se eu tenho alguma classe que pode me apresentar uma informação para várias JSPs, eu vou favorecer o reuso de código. Eu vou favorecer o teste. Eu vou favorecer, por exemplo, o desenvolvimento, porque essa classe vai ser usada em várias JSPs diferentes, né? Então, tem uma classe que encapsula a moeda, tem uma classe que encapsula o CPF, eu tenho uma classe que encapsula a matrícula do meu aluno, né? São classes que podem ser auxiliares, e aí, se a matrícula ou o CPF do aluno estão encapsulados dentro dessa classe, na hora de usar a JSP, você vai ter o quê? Você vai ter interface de métodos que você vai poder invocar nessa classe para apresentar o resultado final. Isso facilita também na hora de encontrar erros, né? Porque se você apresenta um erro numa dessas classes, ao corrigir para uma funcionalidade do sistema, né? Por exemplo, o criar usuário, alterar usuário, se elas usam alguma classe utilitária, automaticamente ao corrigir essa classe utilitária, você vai estar corrigindo o problema nas duas classes, tá certo? E aí, a partir de agora, a gente vai começar a desmembrar um pouquinho mais o que faz em cada coisa e, inclusive, a gente vai aprender a fazer coisas mais sofisticadas, como, por exemplo, o que acontece hoje quando a gente coloca lá o nosso HTML de todas as páginas aqui na Web Content raiz. Qualquer um pode acessar, né? É só saber o link, tá bom? Então isso não é interessante. Se eu colocasse a JSP aqui, significa que qualquer um poderia, por exemplo, adicionar um usuário. Era só ele saber qual é o link da JSP para adicionar um usuário. E aí, existem formas de resolver isso, né? A gente pode, por exemplo, a partir de agora, todas as classes que vão ser interfaces para o meu usuário, eu vou colocar dentro do WebInf. O WebInf é um diretório que tem várias informações, tá bom? Mas o mais importante, ele não é disponível para ser apresentado aos usuários que estão acessando o Web Container. Tradução. Eu vou poder pegar essa JSP example aqui, colocar dentro do WebInf e ninguém vai conseguir acessar ela usando a URL. Provavelmente ela vai ter que fazer o quê? Acessar um servlet que vai redirecionar para ela. E aí, né, quando ele faz esse tipo de coisa, o usuário de fora já não vai saber qual é mais também a JSP que você está utilizando, tá certo? É menos transparente para ele. Por quê? Porque ele vai olhar o mapping do servlet. Tá bom, pessoal? Então, isso eu vou mostrar para vocês depois também. Então, o objetivo era essa introdução na aula de hoje, né? E que vocês fiquem atentos, porque a gente vai ter alguns tutoriais para criar essas JSPs e fazer essas coisas que eu falei agora no final da aula.